Olá pessoal, meus alunos, turma, bem-vindo a mais uma aula de cálculo 4, né? Então nós vamos continuar falando das equações diferenciais, da aplicação da transformada de Laplace, agora para resolver problema de viga. Eu vou resolver aqui nessa aula dois exemplos com vocês de problema de viga, tá? Carregamento de viga. Eu vou resolver duas vigas diferentes com dois carregamentos diferentes utilizando a transformada de Laplace. Tá? Então quero que vocês prestem atenção e acompanhem aqui essa aula dessas aplicações, tá? E tentem refazer depois, né, essas aplicações aí para que vocês consigam entender bem o processo, tá? O material está aqui na descrição, tá? Baixem esse material que está aqui na nossa tela, tá? Então vamos lá, né? Uma viga, né? Você pega uma viga ali qualquer, unidimensional, tá? O que é uma viga unidimensional? Considerando que o comprimento dela é muito maior que as outras dimensões, né? Largura e profundidade, certo? Então, nesse momento a gente considera que essa viga é unidimensional, ou seja, é como se fosse uma única linha, né? Essa equação também é conhecida como a equação da linha elástica, tá? A gente na engenharia fala mais de viga, né? Mas também é conhecido como equação da linha elástica, tá bom? E a equação diferencial que descreve o comportamento, né, ou melhor, a deformação, né, de uma viga dada um carregamento, é essa equação diferencial aqui. Tá aqui a equação diferencial. Né? Esse E e esse I aqui são propriedades do material, tá relacionado isso daqui com esse E aqui com a rigidez do material, né? Se é feito de concreto, se é feito de metal, de alumínio, de madeira, tá? Então está relacionado com o material. E esse I aqui está mais relacionado com a geometria da seção transversal. O que é isso? Se essa viga ela é quadrada, se ela é retangular, se ela é triangular, se ela é cilíndrica, tá? Então está relacionado com a geometria, tá? Como o nosso curso não é um curso de estruturas, né? Então isso daqui vocês vão ver em disciplinas específicas, tá? Nós vamos só chutar alguns valores constantes aqui, tá? Então aqui eu tenho derivada quarta, então veja que é uma equação de quarta ordem, tá? A derivada quarta da função u de x, onde u é a função que descreve a deformação ou deslocamento, né, ao longo dessa viga, né, em relação a x, igual a w de x, e w de x é o carregamento, tá? Então, só com uma questão de simplificação, olha só, eu vou dividir ambos os lados por EI, aí eu vou chamar 1 sobre EI de A, tá? Então, esse A aqui é uma constante, tá? Tá aqui. Então, a nossa equação é essa daqui, tá? Então, daqui, ó, basicamente isso daqui que nós temos. Tem uma viga, tá? Então, o eixo principal aqui, né, ó, é o eixo x. Perceba que o eixo x é bem maior do que as outras dimensões, tá? Então, eu considero isso daqui uma viga unidimensional, tá bom? W de x é o carregamento colocado aqui. Então, o carregamento pode ter vários tipos de carregamento, tá? Chamei de H aqui o comprimento total dessa viga, tá bom? E aqui, esse eixo aqui é o x, né? Então, um ponto x qualquer aqui na viga, né? Você tem a influência desse carregamento aqui. Então, nós vamos ver dois tipos de viga. Uma viga em balanço. O que é viga em balanço? Ela é presa nessa extremidade aqui e aqui ela é livre. Né? Nessa extremidade aqui ela não é presa, tá? Então, tem essa situação aqui. Para uma viga em balanço, tem essas condições, ó. U refere-se ao deslocamento, certo? Então, se ela é presa aqui, nessa extremidade, né, está nessa parede aqui, ou se ela está apoiada, ela não tem deslocamento, certo? Esse ponto aqui não desloca, né? Ele não deforma para lado nenhum, certo? E como ela está presa aqui, ela está engastada nessa extremidade aqui, a gente também aqui a derivada primeira. Lá de cálculo nós vimos que a derivada primeira está relacionado com inclinação da reta tangente, tá? Vamos voltar aqui para entender isso. Tá relacionado com a inclinação da reta tangente, tá? Então, você tem uma reta tangente aqui, tá certo? E a derivada está relacionado com o ângulo de inclinação dessa reta aqui em relação à curva, tá? Então pensa bem, se aqui eu tenho a minha viga está aqui, tá? Ela está presa aqui, né? Nesse ponto aqui, né, aqui na nossa extremidade, a viga ela não inclina, correto? Ela não tem inclinação aqui, exatamente na extremidade. Então, ela não tem ângulo de inclinação, ou seja, a reta tangente ali naquele ponto tem que ser zero, tá? É isso que essa condição aqui
está dizendo para nós, tá? Então a derivada primeira aqui, matematicamente, essa inclinação ali está dizendo isso, tá? Que não tem inclinação ali, tá? Então nessa extremidade eu tenho duas condições. Equação de quarta ordem, preciso de 4 condições, certo? Se eu integrar isso aqui 4 vezes, vão aparecer 4 constantes. Então precisamos de 4 condições. Duas nós já encontramos, está aqui. Agora eu venho nessa extremidade aqui. Nessa extremidade aqui eu tenho o seguinte, como ela é livre aqui, né? Se eu colocar o carregamento aqui, né? Aqui no vídeo diz aí. Se eu colocar o carregamento e apertar aqui, ó, ela desloca, certo? Então eu não sei quanto que ela vai deslocar. Depende do carregamento que nós colocarmos ali naquela extremidade, tá? Mas olha só, se ela está livre aqui, exatamente nesse ponto aqui, ela também não vai rotacionar, tá? Ela não vai ter rotação naquele ponto, tá? Ela vai inclinar aquela face inteira, né? Se você pega ali, ela inclina a face inteira, então não tem rotação naquele ponto, a face toda inclina junto. Então podemos dizer aqui, ó, que lá naquele ponto x igual a h, a derivada primeira vale zero. Tá? E a derivada segunda também vale zero, tá? A derivada segunda em viga, aí, lá na disciplina específica vocês vão ver, mas ela está relacionada ao momento fletor, tá? Dessa viga, ou seja, é momento dessa viga aqui, tá bom? Então também vale zero, tá? Ou seja, não tem reação aqui, tá? Então, aqui, ó, 4 condições. Equação de quarta ordem, apareceu aqui 4 condições, tá? E aqui no livro de equações diferenciais, lá na página 206, vai falar um pouquinho mais dessas condições aqui e dessas reações da viga, tá bom? Bom, nesse exemplo aqui de uma viga em balanço, eu coloquei um carregamento aqui, aqui está constante, tá? Como se fosse toda ela distribuísse um carregamento igual. O que eu fiz aqui? Eu fiz diferente. Eu coloquei esse carregamento aqui, ó. Uma função, tá? W0 dividido por H, onde H é o comprimento, tá? Vezes X. Ou seja, quando X for zero, dá zero isso daqui, né? Ou seja, lá nessa extremidade aqui, ó, não tem carregamento, né? Ou seja, está zerado. E à medida que X vai aumentando, esse carregamento vai aumentando linearmente, tá? Ou seja, é uma reta crescente. Quando chega lá em X igual a H, nessa extremidade aqui, H dividido por H dá 1, sobra W0. O que é esse W0? É o carregamento máximo que está aqui, ó. Então, esse carregamento aqui vai descrever essa forma, essa distribuição linear de carregamento sobre essa viga, tá? Então, dado esse carregamento para essa viga, como que ela vai se comportar? Como que ela vai deformar? Quanto que vai ser essa deformação? Então, pego esse carregamento e substituo aqui na equação diferencial, tá? Tá aqui, beleza? E aqui, só para facilitar a nossa vida, como a W0, né, é o carregamento máximo, H é o comprimento, então tudo isso daqui é constante, eu chamei de B, tá? Só para facilitar aqui a escrita do cálculo. Então, eu tenho essa equação diferencial. Agora, então, pegando a equação diferencial já simplificada ao máximo, né, que eu tenho, coloquei o carregamento ali, conheço as condições de contorno, né, a gente chama aquilo de condições de contorno, porque são as extremidades, o contorno do problema. Então agora eu vou resolver. Aplico a transformada de Laplace, né? Aplico a transformada de uma derivada quarta, B é constante, vezes a transformada da constante, tá? Então notem aqui que o meu domínio agora não é o tempo, não é a variável t, é a variável x. Então eu posso usar a transformada de Laplace também para uma outra variável diferente do tempo. Por quê? A nossa integral de Laplace não é de zero a mais infinito, ou seja, é num domínio positivo. E essa função aqui, né, o nosso domínio da viga também é só positivo, vai de zero, né, ao comprimento L da viga, tá bom? Então, sem perda de generalidade, eu posso fazer isso daqui. Bom, nós vimos até a derivada segunda para a transformada de Laplace, né? Então, se eu aplicar de novo a transformada de Laplace, aquela integral na derivada segunda, e aplicar de novo, apliquei 4 vezes, eu chego nessa expressão aqui, olha só. Essa é a quarta vezes a função U de S, que é a função transformada, né? Quem perdeu a aula de transformada de Laplace volta lá, 2 aulas anteriores, tá? Então essa é a quarta, né? A nova variável, U maiúsculo, né? U de S, que é a nossa função transformada. E olha só que interessante, a derivada terceira no ponto zero,
a derivada segunda no ponto zero, a derivada primeira no ponto zero e a função no ponto zero, tá? Então notem aqui, essa aqui é a parte importante, gente. A derivada primeira no ponto zero nós temos, nesse caso aqui vale zero, tá? Mas se fosse conhecida, tem o valor dela. E a função no ponto zero também é conhecida, certo? Ou seja, esses dois valores aqui são conhecidos, esses termos aqui, tá? No nosso caso são zero, vai dar tudo zero aqui. Só que olha só, sobrou dois termos aqui, não sobrou? Sobraram, né? Dois termos aqui, tá? A derivada terceira no ponto zero e a derivada segunda no ponto zero. Só que as nossas condições aqui, ó, duas condições só nessa extremidade e duas condições na outra extremidade, tá? Então, como eu não conheço essas duas condições que aparecem aqui, mas elas têm um valor, tá? Que a gente precisa descobrir qual que é. Nós vamos fazer o quê? Eu vou dizer que esse termo aqui é uma constante e esse outro termo também é uma constante. Tá? Por que é uma constante? Porque agora a nossa variável é u de s, né? U maiúsculo de s, e aqui está na função original u, tá? Então eu posso dizer que isso daqui é constante, tá bom? Então eu chamei esse termo aqui de C1, tá? C1 que multiplica S, e esse termo aqui eu chamei de C2, tá bom? São duas constantes. Tudo isso daqui dá zero para esse problema. Então tá aqui, ó, aplicando. Essa é a nossa equação, tá? Olha só. A transformada de Laplace desse lado aqui da variável x, né? Eu já mostrei também lá na tabela. Se você pegar ou aplicar aqui a integral, a gente chega em 1 sobre s ao quadrado, tá bom? Então tá aqui a nossa função transformada, a nossa equação transformada, já aplicada às condições do problema, as condições que nós conhecemos, tá? Então vamos lá, vamos resolver isso daqui, olha só, eu quero resolver u de s, né? É a função que eu estou procurando agora. Então nesse caso aqui virou uma equação algébrica, eu tinha uma equação diferencial de quarta ordem, apliquei a transformada de Laplace, eu tenho agora uma equação algébrica, basta isolar u de s aqui, né? nessa equação aqui, tá? Então isolando u de s, dá isso daqui, tá bom? Beleza, está resolvido o meu problema na transformada de Laplace, tá? Então, nós já vimos isso, ó. Encontrei minha função u de s, que é o nosso objetivo, tá? Aqui resolvido. O que eu preciso fazer agora? Voltar para a variável original u de x, ó. Esse é minha função original. Então o que nós vamos fazer? Aplicar a transformada inversa nessa expressão aqui. Então, u de x é a inversa de u maiúsculo de s. Então, aplica a transformada inversa em cada um dos termos aqui, tá bom? Se nós olharmos na tabela transformada, isso aqui nós já vimos, né? Então, olha lá. X à quinta, x ao cubo, x ao quadrado, tá? Olha lá, apareceram as constantes C1 e C2. Apareceu duas constantes, não tem? E eu não tenho duas condições que sobraram lá? Quais são as condições? Está aqui, ó. U, linha, né? Ou seja, a derivada primeira no ponto x igual a h, ou seja, na outra extremidade da viga, e a derivada segunda também no ponto x igual a h, as duas extremidades. Nesse caso aqui valem zero. Então, substituindo aqui, ó, derivando uma vez e duas vezes, e substituindo x igual a h, tá aqui, ó. Eu tenho um sisteminha de equações para resolver C1 e C2. Tá aqui, ó, o sisteminha montado. E aí agora é uma álgebra básica, né? Resolvendo C1 e C2, eu encontrei, ó, C1 vale esse aqui, C2 vale isso daqui. Tá? Então, substituindo lá, olha só, tá feita aqui a solução da equação da viga, né? Dado aquele carregamento para uma viga em balanço, dado aquele carregamento linear, tá? Aqui nós notamos que eu tenho B, aqui tenho B, aqui tenho B, né? Aqui, ó, 24, 24, isso aqui também dá para simplificar, né? Então coloquei os termos comuns aqui em evidência e aí simplifiquei para essa equação aqui. Então essa equação aqui, se eu conheço o comprimento da viga e as constantes, né, que aparecem lá E e I, eu tenho como analisar a deformação dessa viga aqui, tá? E aqui eu chutei alguns valores, E igual a 500, I igual a 12, L igual a 1, né, um comprimento igual a 1,
e W0 igual a 250, ou seja, o carregamento máximo ali naquela extremidade, 250 unidades, tá bom? Tá aqui, olha só, o gráfico daquela função, ou seja, no ponto zero não tem deformação, que é o que a gente já esperava, né? Vejam aqui, ó, notem aqui que sai, vou aumentar um pouquinho o gráfico, ó, sai reto, né? Nessa extremidade aqui, tá? Ou seja, não tem inclinação conforme a condição dada, e à medida que vai aumentando x, olha só, a nossa deformação vai aumentando, olha só, o tanto que vai deformando aqui na extremidade onde tem a máxima deformação, né? Porque ela é solta aqui, tá? Olhem aqui a unidade da extremidade, tá bom? Parece que está deformando absurdamente, mas olha aqui a grandeza, tá? E lembrando, essa deformação depende daqueles parâmetros E e I principalmente, tá? Então, se vocês quiserem, por curiosidade, pega lá do concreto, pesquisa lá coeficientes do concreto, né, uma viga quadrada, né, a seção transversal quadrada. Vocês vão encontrar aquele E, aquele I, substitui ali nessa função e faz o gráfico lá para vocês verem como que vai ficar, tá bom? O segundo exemplo aqui é uma viga agora biengastada, ou seja, ela está engastada desse lado e desse lado, tá? Ela não está solta agora. Então as condições é a mesma, se eu tenho a mesma característica desse lado e desse lado, olha só, as condições vão ser a mesma. Não deforma desse lado, né, tá aqui, e também não deforma aqui, porque está presa. Então, nas duas extremidades vale zero o valor de U. E nós vimos aqui que não tem rotação, né, ela sai retinha daqui, aqui também não tem rotação, olha só. Então, as duas extremidades aqui valem zero, tá bom? Então, viram só. Na equação diferencial, o que vai mudar a característica física? As condições de contorno que eu estou aplicando, tá? Dependendo da condição de contorno, você tem características diferentes para essa viga, tá bom? Então, no caso, se eu tenho essas condições aqui, isso aqui indica que é uma viga biengastada, tá? Se eu tenho aquelas outras condições que nós vimos ali em cima, significa que é uma viga em balanço. Se eu tivesse uma viga apoiada, em vez de engastada aqui, apoiada, né? O que acontece no apoio? O apoio ela não deforma, né? Não desloca, só que ela pode rotacionar, tá? Então a rotação aqui seria desconhecida. Então muda a característica da condição, tá bom? E agora eu coloquei um carregamento aqui bem diferente, tá? Só para a gente explorar um pouco mais a potencialidade da transformada de Laplace. Um carregamento senoidal, onde a frequência aqui é dado por isso aqui, ó, 5π dividido por h, tá bom? Então faz isso aqui, ó, um carregamento senoidal. E esse W0 aqui é a amplitude máxima, a força máxima do carregamento, tá? Esse máximo aqui é aquele, vamos considerar depois aquele 250 que eu tinha colocado, né? Então o ponto máximo aqui que essa viga deforma aqui, né, vai ser 250, né? Deforma não. O carregamento máximo aqui nesses pontos de 250 unidades, tá? Então veja só, fiz o gráfico aqui desse carregamento sobre essa viga. Então você tem um carregamento máximo aqui, aqui zero. Chega aqui, tem um carregamento máximo, aqui zero. Aqui tem um carregamento máximo aqui, tá certo? Então vamos lá. Ó, aplicando aqui esse carregamento na equação diferencial, né? Então aplicamos a transformada de Laplace, tá? Desse lado aqui é a mesma coisa, né? Só repetir as condições. E desse lado aqui, ó, aqui eu tenho a W0 vezes 1 é uma constante. Então, transformada de Laplace de constante, constante dividido por S. Nós já vimos nas aulas anteriores. E a transformada de Laplace para seno vai ser, né, seno de um ângulo θ aqui, né, vezes a variável x, vai ser esse θ, né, dividido por S ao quadrado mais θ ao quadrado. Tá lá na tabela. Aqui faltou um quadrado aqui, tá? Desculpem a falha que eu vou arrumar isso daqui. Vou deixar. Mas essa é a transformada de Laplace da função seno. Tá? Esse AW0 aqui é esse que está multiplicando aqui. Tá bom? Então, a ideia é a mesma. Então, ó, eu conheço esse termo e conheço esse termo. Não é? Então, tá aqui, ó, os dois. E os que eu não conheço, nesse caso aqui a derivada primeira, tá? Faltou aqui. E a função, ó, esses dois aqui eu não conheço, tá? Então chamei de C1 e C2. Aí aplico aqui, beleza? Então
Apliquei a transformada de Laplace, apliquei as condições que eu conheço, encontrei essa equação. Agora, o que eu vou fazer? Isolar esse U de S aqui, tá bom? Eu vou isolar, álgebra básica, né? Tá aqui. Isolei, tá bom? Esse termo aqui é fácil de resolver a inversa, esse termo aqui é fácil e esse termo é fácil, tá? Só que esse termo aqui, ele já é mais complicado, né? Se nós olharmos lá na tabela de transformada que eu disponibilizei para vocês, a gente não vai encontrar exatamente essa função aqui, tá? Então, já apliquei a inversa aqui, tá bom? A notação. Então, o que eu vou fazer com esse termo aqui? Ó, notem que aqui no denominador eu tenho um produto. Esse S vezes esse termo aqui envolvendo o S. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar separar ele em frações parciais, como nós já vimos anteriormente lá em cálculo 2, né? Eu vou tentar separar isso aqui em frações parciais, tá? Como que eu vou tentar separar? Da teoria de frações parciais, eu vou colocar esse termo aqui e o numerador tem essa forma aqui, a forma quadrática, né? Que é parecida com essa daqui. Esse termo aqui sobre D, tá bom? Se você tentar A dividido por S ao quadrado mais B dividido por S ao quadrado mais Z ao quadrado, não vai dar. Vai estar aqui A igual a zero e D igual a zero. Não resolve o nosso problema. Então a gente tem que utilizar a teoria que nós já aprendemos lá em cálculo, né? Se tiver dúvida, dê uma revisada lá. A gente encontra que a forma que eu consigo é essa forma geral aqui, tá bom? E agora eu preciso encontrar esse A, B e C aqui, D, né? Daí eu consigo simplificar isso aqui nessa forma. Bom, resolvendo aqui eu encontro o valor de A, vale menos 1 sobre θ ao cubo, B, que vale 0, C e D, tá bom? Então veja só, eu posso separar isso daqui agora em frações parciais, né? Ou seja, essa minha equação aqui que estava complicada de resolver esse termo, eu consigo separar aqui de uma forma mais simplificada. Então, tá aqui, ó. Reescrevi aqui e já simplifiquei o máximo que deu ali, tá bom? Então, onde aparece esse termo aqui, eu uso esse aqui, que está bem mais fácil, tá? Todos esses termos aqui é tranquilo de resolver, né? A transformada inversa, tá? Olha lá. Esse termo aqui, se a gente olhar lá, é exatamente a transformada da função seno, tá bom? A função seno, tá? Então, olha aqui a transformada inversa dele. Então, olhem lá na tabela, identifiquei esse termo aqui, se eu não me engano, lá na tabela está como ômega igual ao quadrado, tá? Que eu coloquei θ para não confundir com o carregamento, tá bom? Mas olhem lá na tabela que você vai ver exatamente esse termo aqui lá na nossa tabela. E aí você vai pegar o correspondente a ele, que é exatamente seno de θ vezes x, tá bom? Então notem aqui, a nossa expressão agora ficou um pouco maior, né? Mas nada que altere, né, o processo de cálculo, tá? Então eu preciso encontrar as constantes C1 e C2. Para isso, eu tenho aquelas duas condições na outra extremidade da viga, tá bom? Então aplicando aqui o H, né, nessa função e simplificando, dá isso daqui. Depois a derivada primeira, né, e aplicando lá o H e simplificando, dá isso daqui, tá certo? Ó, tá aqui. Então notem o seguinte aqui. Olha só, eu tenho esse sistema formado aqui, tá bom? Aqui eu simplifiquei, mas eu vou colocar no material a forma completa aqui, tá bom? Para ficar nessa forma aqui, tá? Então olha só, 3C1 mais H vezes C2 igual a tudo isso daqui. E 2C1 mais HC2 igual a tudo isso daqui, tá bom? Então, resolvendo esse sisteminha, pessoal, tem esse termo aqui, tudo, só que é tudo constante, tá? Então, para você resolver esse sistema aí, eu aconselho o seguinte, chama tudo isso daqui de alfa, isso é constante, tá bom? Aí você tem 3C1 mais HC2 igual a alfa, e chama tudo isso daqui de beta, tá? Aí você tem 2C1 mais HC2 igual a beta. O que vai acontecer? Um sisteminha bem simplesinho de resolver, ó. Você faz essa equação menos essa, 3 menos 2 dá 1C1, esse termo é igual a esse, dá zero. Aí você vai achar que C1 é igual a alfa menos esse beta aqui. Aí simplificando, ó, você nota que esse termo aqui é igual a esse termo aqui é igual a esse é igual a esse, né? Você vai simplificar e encontrar que C1 é isso daqui, bem simplesinho.
E C2 também, substituir, encontramos que C2 é isso daqui. Então viram que C1 e C2 ficou resolvido, ficou simplificado pelo menos, né? Essa é a ideia. Então agora é só substituir lá na nossa equação, tá bom? C1 vale isso daqui, né? Tá, opa, C1 está aqui e C2 está aqui, tá certo? Então tá lá, ó. Essa é a solução da viga, né? Ou seja, com essa solução, com essa função, que eu consigo analisar as deformações, né? O deslocamento sobre essa viga, dado aquele carregamento senoidal que nós colocamos ali, tá bom? E aí nós conseguimos fazer o gráfico daqui e ver, depois eu vou colocar o gráfico para vocês aqui, ver como que se comportou o deslocamento dessa viga, dado esse carregamento, tá? Nosso objetivo aqui é entender a matemática para resolver isso daqui, tá bom? Eu vou deixar depois dois exemplos para vocês resolverem também utilizando essa abordagem aqui, tá? E alguém vai me falar, professor, mas se eu pegasse aquilo dali e integrasse, né? Pegasse a equação diferencial de quarta ordem, simples ali, e integrasse 4 vezes, eu teria a mesma solução, né? Eu teria a mesma solução. Por que nós estamos vendo a transformada de Laplace para vigas? Porque nós vamos fazer alguns tipos de carregamento um pouquinho diferente. Nós vamos colocar alguns carregamentos que a gente não consegue fazer uma integral direta, tá? Eu vou colocar alguns carregamentos, por exemplo, se eu colocar um ponto só no meio da viga, só, né? Um bloquinho ali, pequenininho, entendeu? Só no meio ali, tá? Imagina que a viga tem 1 metro, eu coloco ali um bloquinho de 10 centímetros, só no meio ali, né? Um peso ali. Então eu tenho 0 na viga, chega naquele ponto ali eu tenho um carregamento e 0 no restante. Então eu tenho uma função descontínua, eu não consigo integrar aquilo dali. A transformada de Laplace resolve esse problema com um tipo de função que nós vamos ver mais para frente. Primeiro eu quero que vocês entendam a solução da viga utilizando a transformada de Laplace, tá bom? Baixa o material, dê uma estudada. Caso tenham dúvidas aí, me manda mensagem aqui ou me manda um e-mail, tá bom? Boa aula e bons estudos a todos.